Olá, hoje a gente vai ah, mergulhar numa instituição super importante, mas que, olha só, não nasceu junto com a Constituição de 88. Estou falando do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Ele só apareceu com a Emenda 45 lá em 2004, né? Então, com base no material que a gente analisou, a ideia aqui é descomplicar um pouco, entender melhor como funciona essa estrutura que supervisiona o Ministério Público. Vamos nessa? Vamos sim. E eu acho que o ponto de partida, assim, fundamental é sacar o que o CNMP não é. Muita gente confunde. Ele não faz parte do judiciário, tá? E, nossa, definitivamente não é um quarto poder ou algo do tipo. A função dele é bem específica. Controle. Controle administrativo, financeiro e, o que é bem importante, o disciplinar sobre o MP, seus membros servidores. O que eu acho fascinante é que ele não entra na atividade principal do MP, sabe? Tipo, investigar crime, oferecer denúncia, não é isso. E é justamente por focar nessas tarefas de gestão, de controle, que são meio que atípicas para a função finalística do MP, que essa composição dele, meio misturada com gente de fora, é aceita constitucionalmente, né? Boa! Essa distinção é chave. E falando na composição, é aí que às vezes o pessoal se enrola um pouco, né? São 14 membros, não 15 como no CNJ. E o jeito como eles chegam lá também tem suas particularidades. A maioria é nomeada pelo presidente, mas precisa passar pelo crivo do Senado, por maioria absoluta. A exceção, claro, é o Procurador-Geral da República, o PGR, ele já tem cadeira cativa ali. E o mandato é de 2 anos, podendo ter uma recondução, né? Isso, uma recondução. E essa mistura na composição é bem interessante de ver. Primeiro o PGR, que não só está lá como preside o conselho, já é uma diferença grande para o CNJ. Aí você tem 4 membros do Ministério Público da União, o MP1 um de cada ramo, sabe? MPF, MPT, MPM, MPDFT, e mais 3 membros dos Ministérios Públicos dos Estados, os MPSs. Mas o que chama mais atenção, talvez, são os membros externos. São 2 juízes, um indicado pelo STF, outro pelo STJ, 2 advogados indicados pela OAB e, para fechar, 2 cidadãos. Pessoas de notável saber jurídico, reputação ilibada. Um vem da indicação da Câmara, o outro do Senado, mas os 2 precisam ser aprovados pelo Senado. Se a gente conecta isso tudo, essa diversidade toda não é à toa, né? É uma tentativa de trazer outros olhares para dentro, um freio e contrapeso, buscando um equilíbrio ali. Entendi. Faz todo sentido essa busca por equilíbrio com gente de fora. E dentro dessa estrutura toda, tem uma figura bem importante para a parte disciplinar que você mencionou, certo? O Corregedor Nacional do Ministério Público. Como ele é escolhido? Então, a escolha dele é por voto secreto, lá dentro do próprio CNMP, entre os membros. Mas atenção, tem uma regra de ouro aqui. Só pode ser eleito corregedor quem veio do próprio Ministério Público. Ou seja, aqueles 4 do MPU ou os 3 dos MPSs. Os juízes, os advogados, os cidadãos, eles votam na eleição, mas não podem se candidatar para ser corregedor. É uma trava importante. O mandato dele também é de 2 anos. E outro detalhe, ele não pode ser reconduzido para a função de corregedor, tá? Ele pode até ser reconduzido como membro do conselho, mas não emendar um mandato de corregedor no outro. Mais uma diferença em relação ao CNJ, onde a própria Constituição já define que o Corregedor Nacional de Justiça tem que ser um ministro do STJ. Certo. Então essa figura do corregedor é quem puxa a frente dessa fiscalização disciplinar. Ok. E as competências gerais do CNMP? O que ele faz no dia a dia? Você diz que a Constituição é direta, né? Artigo 130-A. O texto constitucional 130-A, parágrafo 2º, é bem enxuto. Fala em zelar pela autonomia administrativa e financeira do MP e pelo cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros. Mas o alcance disso é grande. Na prática, significa que o CNMP controla o dinheiro, a administração e, principalmente, a disciplina. Ele pode, por exemplo, receber reclamações contra promotores, procuradores, servidores, pode abrir processos disciplinares e aplicar punições, que vão desde uma simples advertência até, em casos graves, a demissão.
e também acompanha a execução do orçamento. Não é pouca coisa, não. É o grande órgão de controle interno e externo, mas focado na gestão e na conduta dentro do MP. Tá, então, para amarrar a ideia central, o CNMP é esse órgão com uma cara bem própria, uma composição mista, e o foco dele é garantir que a máquina administrativa e financeira do MP funcione bem e, principalmente, que seus membros cumpram seus deveres. É isso, né? Exatamente isso. Entender essa arquitetura, essa composição diferente, o foco no controle administrativo disciplinar e não na atividade fim, as diferenças para o CNJ é, assim, essencial para quem estuda ou lida com o sistema de justiça brasileiro. Ajuda a gente a perceber como se tenta equilibrar duas coisas importantes: a independência do MP para atuar com a necessidade dele prestar contas, de ter mecanismos de controle, de accountability, como se diz. Perfeito, ficou muito claro. E olha, para quem está nos ouvindo, talvez fique uma reflexão, né? Pensando nesse poder todo de fiscalização que o CNMP tem sobre promotores e procuradores, e nessa composição que traz juízes, advogados, cidadãos indicados pelo Congresso para dentro do controle do MP, que tipo de equilíbrio essa estrutura toda busca ou consegue de fato alcançar? Fica aí a pergunta: como equilibrar a autonomia que o MP precisa para trabalhar e o controle externo, a transparência que a sociedade e os outros poderes demandam? É algo para a gente pensar.